Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando aquela série de leituras que nós temos feito hoje, nós leremos um texto de Mateus, capítulo 1. Mateus, para quem não sabe, é o primeiro dos 4 evangelhos. E o capítulo 1 trata da genealogia de Jesus, ou do nascimento de Jesus. Não vamos ler o capítulo todo, vamos ler 2 porções separadas. E a primeira dela está na introdução do Evangelho de Mateus, capítulo 1, que diz assim: A genealogia de Jesus, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou Judá. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Rapidamente, uma rápida reflexão sobre esse texto. Me impressiona o amor, a graça e a infinita misericórdia de Deus no que concerne a genealogia de Jesus. E por que isso? Ouvi um comentário um dia desse a propósito do Dia Internacional da Mulher que Deus, Jesus Cristo e a Bíblia são machistas. E esse texto prova que não. E esse texto prova muitas outras coisas, além delas, o grande amor, graça e misericórdia infinita de Deus. Por quê? Na genealogia de Jesus, em primeiro lugar, encontra-se, no contexto que eu estou dizendo, essa declaração no versículo 3 que diz: Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. E quem foi Tamar? Tamar era esposa do filho de Judá. Judá teve primeiro 2 filhos, havia naquela época a lei do levirato, né? O filho casava, o filho mais velho. Se ele viesse a falecer, o segundo assumia a genealogia no sentido de dar sequência à hereditariedade. E assim faleceu o primeiro e o segundo filho de Judá. E o terceiro era muito novo. E ele não sabendo que aquela mulher, Tamar, era sua nora, porque ela estava vestida de forma diferente, por causa da cultura da época, não vou entrar em detalhes, mas o que eu quero ressaltar é que ele acabou tendo relação com ela, ela se engravidou, ela que era a nora dele, ele não sabia, e ela engravidou e teve 2 filhos, Pérez e Zerá. Então aqui está o primeiro fato que chama atenção, né? Entrou na genealogia de Jesus uma mulher nessa situação. Segundo, continuando a leitura, diz que Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. E quem foi Raabe? Raabe era aquela prostituta que escondeu os espias de Israel em Jericó, e por causa da ação dela em temor a Deus e também amor à sua família, por isso escondeu os espias, ela foi livre da destruição. Ela foi salva na destruição de Jericó, dos muros de Jericó, e destruição da cidade, ela e a sua família foram salvas.
Eles foram salvos e diz que ela entrou na genealogia de Jesus porque ela gerou de Salmão a Boaz, que foi um empresário rico. E olha que interessante. E Boaz gerou a Obed, cuja mãe era Ruth. E quem era Ruth? Quem foi Ruth? Ruth era uma moabita, uma estrangeira, que seguiu a sua sogra Noemi e saindo de Moabe voltou a morar em Israel, onde conheceu Boaz, um empresário rico que era filho de Raabe. Então, mais uma coisa interessante, uma estrangeira entrou na genealogia de Jesus. E um último fato, nessa leitura e nesse contexto, é que nasceu Salomão, diz assim: Davi gerou Salomão, cuja mãe era aquela que tinha sido mulher de Urias. Não vou entrar em detalhes, né? Quem lê a Bíblia conhece a história. O que eu quero ressaltar aqui é que na genealogia de Jesus, por causa do infinito amor, graça e misericórdia de Deus, entraram na história 4 mulheres que nunca entraria na história da cultura religiosa, preconceituosa, machista e discriminatória de muitas pessoas. Mas entraram na história porque Deus é um Pai de amor, de infinita graça e misericórdia. E elas entraram na história da genealogia de Jesus. O que eu quero ressaltar para você é isso. Quão grande é o amor, quão grande é a graça e quão grande é a misericórdia de nosso Deus e Pai que está nos céus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.